129 milhões de reais. Esse é o valor do contrato entre o escritório da esposa de Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, e o Banco Master. Segundo matéria publicada na manhã dessa terça-feira pela coluna de Malu Gaspar, que teve acesso às informações sobre esse contrato, o banco que está no centro do estrondoso escândalo financeiro que está revirando Brasília comprometeu-se a pagar 3,6 milhões de reais por mês a partir do ano passado, 2024, para o escritório de Viviane, a esposa do ministro que hoje manda no país. Eu não sei quanto a você, mas eu fiquei abismado com o quanto essa mulher é bem-sucedida na sua profissão. Não é à toa que a família, ou melhor, o Instituto de Estudos Jurídicos da Família, o LEX, que não é a mesma empresa do escritório da advocacia, tem milhões de reais em imóveis, como a mansão de 12 milhões de reais em Brasília, que foi comprada recentemente e à vista. E ainda carros de luxo das marcas Mercedes-Benz, BMW e Jaguar. Isso sem falar nos relógios que o ministro costuma exibir em sessões da Suprema Corte. Apesar de não estarem registrados como bens da empresa, só um deles chega a custar cerca de R$500 mil. Pelo jeito, o mérito pela ascensão financeira da família em velocidade recorde é da esposa, já que Alexandre, como ministro do Supremo, recebe como salário bruto o teto do funcionalismo público, que é de pouco mais de R$40 mil. O mérito pelo sucesso profissional de alcançar contratos de centenas de milhões de reais, como esse do Banco Master, por exemplo, também deve ser apenas da esposa. Afinal, Alexandre de Moraes, como ministro do Supremo Tribunal Federal, jamais teria qualquer influência sobre isso, não é mesmo? Agora, certamente a família de Moraes deve ter ficado muito preocupada diante dos desdobramentos dessa história, pois o Banco Master entrou em liquidação e, por conta disso, o montante total do contrato não foi pago. A reportagem não soube informar quanto já havia sido pago efetivamente e o quanto do contrato ainda era devido. Curiosamente, essa mesma matéria revela que, nas mensagens presentes nos aparelhos apreendidos pela PF, Daniel Vorcaro sempre deixou claro para a equipe do banco que os pagamentos para o escritório de Viviane eram prioridade e não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma, mesmo o banco estando em meio a uma gravíssima crise financeira. Bom, enquanto ainda nos pertence o direito de pensar, eu confesso que eu fico aqui pensando. Será que nesse momento a família Moraes está preocupada somente com o valor que vai deixar de receber desse contrato? Ou será que existe mais alguma preocupação na cabeça desse casal tão bem-sucedido, como, por exemplo, se esse processo deixasse de ser sigiloso? E por falar em problemas na justiça, ou melhor, na justiça brasileira de maneira geral, eu aproveito para trazer aqui uma fala que foi feita ontem por Lula, porque ela tem tudo a ver com a conduta de alguém que tem relação direta com Daniel Vorcaro, do Banco Master, e com o próprio governo Lula. Durante sua participação na Conferência Nacional de Assistência Social, o presidente da República trouxe novamente um discurso que ele vem repetindo incansavelmente ao longo dos últimos dias, o do combate à violência contra mulheres. Lula tem repetido tanto essa pauta em seus discursos recentes que já está ficando claro que o seu governo está planejando alguma narrativa sobre isso para explorar politicamente essa pauta no próximo ano. Lembra da história da igualdade salarial entre homens e mulheres? Pois é, eu mostrei várias vezes aqui no canal que, ao contrário do que Lula insistia em dizer, a lei criada pelo seu governo no início de 2023 e aprovada pelo Congresso Nacional não foi a responsável por estabelecer essa obrigatoriedade. A igualdade salarial entre homens e mulheres já existia há décadas na legislação brasileira. E o projeto criado pelo governo tratava apenas do endurecimento de punições a quem não a cumprisse, o que diverge completamente da versão da história que estava sendo contada por Lula nos seus discursos. Pois bem, assim como ele explorou politicamente algo que já existia na legislação para fazer com que parecesse que foi o seu governo que trouxe essa novidade para o país, ao que tudo indica, essa pauta da violência contra as mulheres será uma das próximas explorações políticas desse governo, ainda mais agora que estamos entrando em ano eleitoral e Lula está buscando a reeleição. Bom, o fato é que nesse discurso de ontem ele trouxe essa pauta mais uma vez, e foi nesse assunto que ele fez este comentário aqui. Então o que eu acho, gente, é o seguinte: nós temos que tentar mudar de comportamento. Eu não sei como é. Eu sinceramente não sei se vocês sabem. Mas eu acho que nós todos juntos poderemos encontrar uma saída.
sem transferir responsabilidade. Não é um problema, às vezes o cara bate na mulher, aí com 2 meses ele está solto. Se ele tiver dinheiro, então ele nem preso vai. Sabe? Então é preciso que a gente mude. Eu quero dizer para vocês, eu estou assumindo a responsabilidade como presidente da República de criar uma situação de fato para ver se a gente consegue fazer uma reversão nessa situação. Sabe por que essa fala de Lula especificamente, em meio a minutos e mais minutos desse assunto, me chamou a atenção? Porque o que ele prega no discurso é justamente o contrário do caminho que está sendo seguido pelo seu próprio governo. E é nesse ponto que entra na história a pessoa que eu falei anteriormente, que tem relação também com o Banco Master. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que, após sua aposentadoria da corte, foi contratado por Daniel Vorcaro, do Banco Master, para o Comitê Consultivo Estratégico do Banco e hoje está no cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. O presidente da República, Lula, critica em sua fala a rápida liberação de quem comete esse tipo de crime. Só que ele não menciona que esse ainda é um dos pouquíssimos crimes no Brasil que ainda conseguem manter alguém preso por certo tempo, porque em muitos outros casos a saída da prisão acontece apenas algumas horas depois. E Lula também não menciona que um dos principais responsáveis por essa situação é justamente o seu ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Eu poderia até mencionar aquela ridícula afirmação feita por Lewandowski de que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. O fato é que esse cara, que hoje está no Ministério da Justiça, encabeçou a implementação da audiência de custódia, a principal ferramenta existente hoje no Brasil para colocar de volta na rua quem acabou de ser preso em flagrante. Ricardo Lewandowski era o presidente do STF e do CNJ em 2015, quando a audiência de custódia foi implementada no país a partir de um projeto piloto e Lewandowski teve papel crucial na articulação para que isso acontecesse. Afinal, ele é um dos defensores do desencarceramento. Bom, o motivo para eu estar trazendo essa história nesse momento é muito simples. Mais uma vez, estamos diante de uma pauta legítima sendo explorada politicamente por quem não tem escrúpulos. Mais uma vez, estamos diante de falas que contrastam totalmente com o que é feito na prática por esse governo. No ano que vem, certamente esse será um dos assuntos que Lula explorará em sua campanha e certamente muita gente acreditará. Se eu fosse você, compartilharia esse vídeo agora para que essa informação chegue ao maior número possível de pessoas antes que seja tarde demais. Um grande abraço e até a próxima.